Então, após esse pequeno intervalo nesta apresentação sobre os conceitos utilizados em planejamento estratégico, vamos dar continuidade a essa nossa apresentação. Vamos lá? A pergunta que se faz inicialmente, quando se quer fazer um planejamento estratégico, seria: como prospectar o futuro? Porque o futuro é de suma importância no trabalho de planejamento. Como já comentei, a partir desses conhecimentos é possível aproveitar oportunidades através de ações estratégicas que serão elaboradas e até mesmo neutralizar também as ameaças. O que a gente tem utilizado é os trabalhos de elaboração de cenários prospectivos. E para que possamos vislumbrar a sua importância, nós apresentaremos um pequeno filmete. Vamos lá? No mundo dos negócios, é preciso tomar decisões pensando em como as coisas serão daqui a 5, 10, 25 anos. Como estará a economia global? Em que direção as novas tecnologias vão se desenvolver? Qual será o perfil do consumidor? E já que não dá para prever o futuro, as empresas trabalham com análise de cenários. A construção de cenários é um exercício complexo que envolve um grande número de especialistas para mapear alternativas para o futuro, identificando riscos e oportunidades num mundo de grande incerteza. Nos cenários, se vislumbra como se comportam os múltiplos fatores que afetam o mercado mundial de energia e, é claro, no exterior. Para isso, identificam-se variáveis que moldam mudanças no ambiente externo, tais como aspectos econômicos, geopolíticos, regulatórios, tecnológicos, ambientais e sociais. Planejar e estudar os cenários que se desenham no horizonte é uma possibilidade de escolha do melhor caminho. Mas para os trabalhos de construção de cenários, o que vem sendo utilizado, os conceitos que vêm sendo bastante utilizados, empregados, são de sementes do futuro, que vêm a ser essas variáveis. É uma analogia que se faz, né, com as sementes da natureza, como nós vimos nessa figura. Se conseguimos identificar essas sementes, naturalmente vamos também imaginar quais são as frutas, quais são as flores, enfim, que nós podemos adquirir a partir dessas sementes. Da mesma forma, essas variáveis ambientais, que se nós conseguirmos identificá-las, tendência de peso, espaço para dor futuro, as megas tendências, certezas, a gente poderá, a partir dessas variáveis, construir os nossos cenários prospectivos, que pode ser um cenário A, B, N, enfim, saber qual cenário que vai ser no futuro é incerto, é mais difícil, por isso que normalmente se trabalha com cenários alternativos, né? Que são algumas possibilidades plausíveis de cenários no futuro. Aqui nós temos, então, algumas dessas variáveis. Vamos iniciar com as tendências de peso, que são eventos cujas perspectivas de comportamento estão suficientemente consolidadas a ponto de admitir-se a sua permanência em determinado período. Então, são eventos que já vêm ocorrendo, estão consolidados, e a gente imagina, pelo menos num curto espaço de tempo, que eles irão continuar ocorrendo. Num cenário mais de médio e longo prazo, já é mais complicado, porque alguns eventos poderão ocorrer no caminho que irá impactar o seu comportamento e, enfim, causar disruptura na sua trajetória. Aqui temos dois exemplos de tendência de peso, um com relação a encarceramento, aprisionamento, que a gente vê que a partir do ano 2000 ele vem crescendo, e
temos o de homicídio, que já está estabilizado. São duas tendências que têm comportamento diferente, uma de crescimento e outra que já está estabilizado em um determinado patamar. Um exemplo que se tem aqui é da importância do estudo das tendências. A gente vê nessa figura aqui, que é o caso da Blockbuster, que na década de 90 do século, alguns anos atrás, ele era o principal fornecedor, né, de mídia, de aluguel de videocassete. Os mais antigos lembram muito bem. Era protagonista nesse campo de negócio. Aí surgiu a Netflix, também com a mesma proposta, mas com um número muito menor de clientes, né? Só que com a internet, a melhora da qualidade, da velocidade do serviço prestado pela internet, os usuários começaram a migrar, então, desse procedimento de aluguel de videocassete para ficar baixando no seu próprio computador, e começou a diminuir esse mercado. E a Netflix então partiu para o ramo de streaming, aluguel de streaming, e inclusive ofereceu uma parceria com a Blockbuster, que tinha um número de clientela, de clientes muito maior do que a Netflix. E a Blockbuster não aceitou, confiou no seu negócio, e o negócio foi decaindo, inclusive fecharam as portas, né, da Blockbuster em torno de 2013. E numa situação inversa, houve o crescimento estrondoso da Netflix, e hoje então tem um número significativo de clientes, praticamente quase todo mundo que eu conheço é cliente da Netflix. E a gente vê da importância, então, do estudo da tendência. Enquanto uma estava caindo, outra estava crescendo, não acreditou, né, e acabou fechando as suas portas. A importância do estudo de tendência. Temos aqui as megas tendências. A mega tendência tem um comportamento semelhante da tendência de peso, simplesmente são eventos mais robustos. Então, eles perpetuam no tempo assim, com mais certeza. Dificilmente o seu comportamento vai mudar, vai continuar. Daí a importância de identificar megas tendências, porque as megas tendências têm que fazer parte de um cenário mais provável, justamente porque são eventos consolidados, mas muito mais robustos que as tendências de peso, que pode sofrer uma disruptura no futuro. Então, como exemplos aqui de megas tendências, o crescimento da demanda mundial por alimentos, a consolidação do modal marítimo para transporte de carga internacional. Isso daí jamais será substituído por outro tipo de modal. Alguns nem concorrem internacional, só regionais, né? Teria a concorrência modal aéreo, mas infinitamente maior a quantidade de carga que o transporte marítimo proporciona. Aumento da demanda por energia, manutenção de eventos climáticos extremos. Também aqui eu dou exemplo da ONG na região amazônica. Eu não consigo perceber que uma possibilidade das ONGs abandonarem aquela região, são mais de 700, enfim, é muito difícil. Então, esse evento vai continuar nessa região, a permanência das ONGs. Aqui tem esse exemplo também do crescimento da economia espacial global, evento consolidado. O emprego do espaço dificilmente deixará de ser utilizado. Então, outro exemplo, a gente pode ver para esse gráfico, que é uma tendência, e, na minha opinião, uma tendência de peso. A importância das megas tendências de peso, uma mega tendência. E é importante a identificação dessas megas tendências, porque a gente pode identificar oportunidades como ameaça. Pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça. Então, nessa que eu acabei de mostrar para a senhora, para os senhores, nós podemos identificar algumas oportunidades aqui no nosso país.
porque a nossa utilização do nosso centro de lançamento em Alcântara, ele é considerado o melhor posicionamento no mundo, né, pela economia que se faz em lançar engenhos espaciais desse centro, mas ele não está concluído, ele precisa ser concluído. Tá? Investir na indústria espacial nacional, pelos mesmos motivos que está crescendo, então a gente tem que aproveitar essa fatia, uma fatia do mercado, se é que existe ainda, né? Fortalecimento da base industrial e defesa, atender às demandas do mercado regional, então todos os países aqui, nosso entorno, estão se preocupando em utilizar o campo espacial para o seu desenvolvimento, e a gente poderia prestar esse serviço, se a gente tivesse condições de prestar o serviço naturalmente. Por isso, outros atores, players mundiais, como a China, a França, já estão prestando esse serviço, inclusive aqui na nossa região. Priorizar o Programa Espacial Brasileiro justamente para adquirir essa capacidade de prestar esse serviço. E para tal, precisa investir em ciência e tecnologia e, por enquanto, se não temos recursos, é de suma importância o que já vem sendo adotado por outros players no mundo todo, é firmar acordos e parcerias para o desenvolvimento dos nossos projetos. Outra semente importante, outra variável de suma importância para a construção de cenário, em especial cenários de mais curto prazo, são os fatos produtores futuros, né, que são ocorrências pontuais que podem produzir consequências no cenário a partir do surgimento de um ou mais eventos no futuro. Pode, inclusive, alterar o comportamento de uma ou mais tendências de peso. Então, a importância do fato produtor futuro, aqui eu estou mostrando uma é que ele tem capacidade de gerar eventos futuros. Então, é um fato que está ocorrendo, já ocorreu, mas tem capacidade de gerar eventos futuros que serão utilizados na construção de cenários. E também tem a capacidade de mudar a trajetória de uma tendência, impactar numa determinado evento que vem ocorrendo e mudar essa tendência. Caso típico é de eleição de novos governantes, em especial quando tem ideologias contrárias. Então, quando existe um novo presidente, um novo ator importante com ideologias contrárias àquele do governo anterior, vai mudar com certeza o comportamento de determinadas tendências de eventos que vinham ocorrendo. Aqui no exemplo, tem dois exemplos de fato produtor futuro, um é o lançamento do nosso satélite geoespacial, né, que vai proporcionar, como eu já comentei, inclusive, internet banda larga em regiões mais remotas, especial na Amazônia, e na direita o lançamento de um satélite nacional, o Amazonas 1, foi lançado de um lançamento na Índia, poderia ser lançado aqui, mas nós temos capacidade para lançar, então ele foi lançado com lançador indiano também. Mas ele vai melhorar o monitoramento da região amazônica, por isso que é um fato produtor futuro. Eventos futuros, incertezas, são fatos que poderão ocorrer ou não. A gente especula que pode ocorrer como uma hipótese, mas pode não ocorrer no horizonte temporal considerado como resultado de suposições coerentes e plausíveis, formuladas a partir de um ou mais fatos produtor futuro. Então, a partir de um ou mais fatos produtor futuro, poderá a gente imaginar, especular o surgimento no futuro de um evento, né? Naturalmente, são suposições coerentes e plausíveis. Aqui nós temos exemplo do que nós já vemos utilizados, né, na nossa sistema de segurança, soberania da Amazônia, adesão do Acordo de Paris, foi em 2017, acho que foi 2017, então a gente imagina que vai haver uma redução da pressão internacional, um aumento na fiscalização e do monitoramento, são acordos que o nosso país aderiu. Incentiva a conscientização e engajamento da sociedade em temas ambientais, isso vem ocorrendo. E a Operação Verde Brasil,
que é redução das queimadas e desmatamento, diminuição de ilícitos ambientais, maior integração da comunidade inteligente das relações interagentes, enfim. Aqui são 3, 4 fatos para o futuro dentro do sistema que vem sendo utilizados, e a gente imagina que a partir desses fatos para o futuro, alguns eventos futuros preliminares deverão ocorrer no futuro. Eles vão ocorrer com certeza? Não sei, são especulações a partir de uma análise plausível que eles ocorram, mas pode ser que não ocorra, até mesmo que eu já comentei, já estou repetindo algumas vezes, que o futuro é incerto. Outra variável de suma importância são os atores sociais, ou stakeholders, que são indivíduos, grupos, organizações, o Estado que influenciam, recebe influência significativa do sistema. Ele pode ser interno, no caso aqui de uma organização, são a direção, os gerentes, os empregados, ou como pode ser aqueles atores externos, mas que vão impactar no nosso sistema, pode ser o governo, pode ser o cliente, a mídia, os fornecedores, enfim. Aqui nós temos, então, como já mostrei no filmete, na construção dos cenários, entre os vários conceitos que vêm a ser os cenários, isso daqui eu sempre faço opção pela simplicidade, que seria a descrição de um futuro possível com explicações dos eventos que levariam à sua concretização. Aqui nós temos um cone do futuro. Esse cone do futuro a gente percebe que a partir do presente, à nossa esquerda, para um cenário de curto prazo, existe um número menor de possibilidades de cenários que nós podemos construir. À medida que vai aumentando essa distância para médio e longo prazo, aumenta esse cone, existe mais possibilidade, aumenta a complexidade dos cenários, da construção desses cenários, em função de perturbações que vão ocorrer nesses eventos que estão fazendo parte do cenário, e eles vão mudar de sua trajetória. Então, por isso, à medida de quanto mais longo o horizonte temporal, mais complexo seria essa construção de cenários. Atributos do cenário, a pertinência, né? Os eventos eles devem guardar uma relação com o tema de estudo, tem que ter coerência, evento do mesmo cenário não pode ser conflitante. Se uma hora está dizendo que a economia está crescendo, eu vou fazer isso, mas também digo que a economia está decrescendo, eu não vou poder fazer isso daí também. Então, ele tem que ser coerente, tá? Não pode haver conflito entre a descrição desses cenários. Tem que ser plausíveis, né? Os eventos tem que ser eventos plausíveis de ocorrer, tá? Tem que haver esse critério de plausibilidade. E se fácil o entendimento. A sua descrição, estou falando da descrição dele, tem que ser uma descrição clara, objetiva, de fácil entendimento. Aqui mais tem se utilizado cenários exploratórios ou prospectivos, também chamados, correspondem a imagens do futuro elaboradas a partir de uma análise racional das possibilidades de ocorrência de um conjunto de eventos relacionado com o tema de estudo. Então, aqui a gente vê que o passado até o presente, nós conseguimos identificar variáveis. Agora, o futuro, como ele é incerto, ele pode gerar uma série de cenários, tá? Por isso são chamados de exploratórios. Um dos métodos utilizados para a construção de cenários é o método Delphi, que é um método de previsão do futuro realizado de forma sistemática, visando obter consenso entre opiniões de diferentes especialistas ou peritos. Tá? Existe o sigilo entre as identidades dos especialistas para evitar a pressão da maioria. Então, são escolhidos alguns peritos, especialistas, confeccionado um questionário que é disponibilizado atualmente com a internet. Esse processo ganhou uma certa facilidade de ser executado, e os peritos respondem, né, sobre a probabilidade de ocorrência, a pertinência, a probabilidade de ocorrência do evento que está sendo questionado, a pertinência dele
com relação ao tema de estudo, assim como só podendo utilizar sua própria autoavaliação. Alguns questionários pedem que o perito pode dar uma resposta, dizer que aquilo é importante ou não para o evento, mas que ele não tem muito conhecimento sobre o assunto. Então ele faz uma autoavaliação que deve ser considerada nos softwares que irão processar essas respostas dos peritos. Então aqui nós temos um fluxo dos processos para execução desse método, né? Que a partir de um tema de estudo, uma equipe de planejamento então vai definir quais são aqueles eventos que mais pertinentes, vamos chamar assim, para o tema de estudo. É realizado um questionário, é descrito cada um dos eventos, e é importante porque o perito, ao ler o evento, a descrição desse evento, ele vai saber exatamente o que a equipe está querendo saber como resposta, tá? Sobre a probabilidade do evento ocorrer, enfim, e a aplicação, então, é aplicar esse questionário para os peritos, as respostas são processadas, e aquela resposta que destoar muito da maioria, da grande maioria, é retornado para o perito, com a informação de que a maioria respondeu um determinado percentual, por exemplo. Se ele não quer mudar a sua opinião, se ele quiser permanecer com a opinião, ele tem que fazer uma justificativa, pode ser até que esteja certo, é o único certo, vamos supor assim, e assim fica rodando 2, 3 vezes, acho que não há necessidade mais que isso, e é gerando um relatório. As vantagens desse método é que busca consenso entre especialistas. O anonimato facilita uma resposta mais espontânea, porque às vezes são pessoas que se conhecem, e daí o perito, se não houvesse esse anonimato, ele ia querer saber o que o outro, que ele acha que é mais inteligente do que ele, por exemplo, respondeu, porque ele também queria responder igual, aí perde um pouquinho a finalidade do processo, né? E que não exige a presença física do especialista. Como eu falei, pode ser via e-mail, por internet, e ele lê o questionário, responde, e não existe. Agora, o processo é lendo, porque demanda diversas rodadas. Essa resposta do especialista, que a princípio parece uma coisa rápida, mas na prática não é tão rápida assim. Em geral, quer dizer, não é em geral, mas muitos especialistas não consultam o e-mail, fica para responder depois, se não responder na hora ele acaba esquecendo, então tem que ver se acionar o especialista para lembrá-lo da resposta. Enfim, isso torna o processo um pouco lento, não é tão rápido como se imagina a princípio, né? E a dificuldade de redigir o questionário, não sei que seria uma pequena dificuldade, né? Porque, como eu falei, esses eventos têm que ser muito bem explicados para que o especialista entenda exatamente o que a equipe de planejamento está querendo saber. Outra forma seria a análise estrutural, outro processo que inclusive é utilizado na nossa metodologia da Escola Superior de Guerra, tem o objetivo de selecionar os eventos mais pertinentes de um tema de estudo. Então, existem os eventos futuros, existe tendência de peso, que passam também a ser tratados como evento futuro, porque a gente sabe do comportamento dela até o presente, mas daqui para frente ele passa a ser um evento futuro, passa a ser uma incerteza. E os atores também é outra figura de suma importância nessa análise estrutural. É uma proposta de Godet, análise estrutural, começa com impactos cruzados. Esses impactos cruzados, ele vai analisar, caso o evento ocorra, qual a influência da ocorrência do outro evento, ou dos demais eventos. E se for um processo probabilístico, essa resposta é dada em probabilidade. Se não for um processo probabilístico, pode ser dado a partir de valores, né? É estabelecido uma escala de valor, que é dada pelo equipe de planejamento que estabelece esses valores. Depois, estratégias dos atores é para verificar o empoderamento de cada ator,
caso da opinião dele, qual vai influenciar da estratégia dos outros atores, né? Para a gente estabelecer quais são aqueles mais autocráticos, mais sociáveis. Nós já falamos isso na primeira parte do nosso filme. E, finalmente, o interesse desses atores com relação à ocorrência, à não ocorrência, ou são indiferente à ocorrência dos eventos. E a partir das informações extraídas de uma forma subjetiva, então, é definido o cenário mais provável. E com isso, nós concluímos essa base teórica do planejamento. Ela foi apresentada em 2 filmes, para não cansá-los, naturalmente. Em especial, nós demos uma atenção àqueles conceitos que são empregados na metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra. Existem tantos outros conceitos, como tantas outras metodologias. Em geral, as organizações costumam, inclusive, customizar os seus planejamentos estratégicos. Mas o que eu percebo é que essas sementes do futuro apresentadas que são as mais utilizadas, são incertezas, tendência de peso, megas tendências, são os atores, opinião dos atores de suma importância, e elas estão sempre, de uma forma ou de outra, inseridas em todos os processos de planejamento estratégico, em especial na construção de cenários. Assim, eu agradeço a atenção da senhora e dos senhores e espero encontrá-los no próximo vídeo, onde estaremos apresentando as etapas da metodologia de planejamento estratégico. Muito obrigado. Então, até a próxima.